Salve galera! Hoje é quarta-feira mais uma vez e a gente chega com um super episódio do podcast Nutritivamente. E hoje nós vamos falar sobre nutrição e saúde mental, que é um tema também que está bastante em voga, está ganhando bastante destaque de maneira positiva, né? E hoje eu estou trazendo uma referência a nível nacional e internacional para conversar com a gente sobre nutrição e saúde mental. Então, vou puxar o currículo dela, como a gente sempre faz. Ela é nutricionista, ela é mestre em ciências da saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, ela é pós-graduada em fisiologia do exercício pela Unifesp, ela também é pós-graduada em nutrição clínica funcional pela VP, possui certificação em nutrição e saúde mental pelo Massachusetts General Hospital Psychiatric Academy. Ela é membro da International Society of Nutritional Psychiatry Research e ela também é idealizadora do Good Brain Congress. Hoje a gente tem aqui o grande prazer de ter conosco Laís Murta. Laís, muito obrigado por topar participar do Nutritivamente, por conversar com a gente aí sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço muito pelo convite, né? É sempre uma honra poder disseminar o que eu acredito. E já confesso que eu amei o nome do podcast, né? Nutritivamente, adorei. É para Tudo nutrir a a ver, mente, né? né? Tudo a ver. Laís, eu sempre começo perguntando para os nutris que vêm aqui, como é que você chegou até a nutrição, né? E depois como é que foi essa mudança, não digo uma mudança de foco, se você já começou a estudar nutrição pensando em potencializar a saúde mental do pessoal. Olha, eu acho que desde criança eu sempre tive vontade de trabalhar na área da saúde. Eu só não tinha certeza se era saúde humana ou animal, né? Então, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida se eu ia para medicina veterinária, zootecnia, eu queria muito zootecnia na época também, mas eu adorava a área da saúde e foi naturalmente eu gostava muito de estudar alimentos, então foi caminhando para isso. Eu sofri, né, a minha infância, a minha juventude com transtornos de ansiedade generalizada e períodos depressivos, que naquela época a gente não tinha não tinha muito conhecimento, também sou do interior, tinha, enfim, tem ainda muito preconceito e eu era jovem, né, para entender o que estava acontecendo. Numa desses períodos depressivos, que foi na minha adolescência até adulto jovem, assim, pegou o final um pouquinho, eu acabei desenvolvendo uma anorexia nervosa grave, e como todo bom anoréxico, a gente acaba ficando bitolado em comida, né, em calorias, essas coisas. Então, eu já gostava muito dessa parte de alimentação, e isso me impulsionou até pela minha recuperação. Então, eu queria estudar sobre os alimentos, porque eu queria melhorar. Claro que, assim, para tomar essa decisão de melhora, enxergar que eu estava doente, eu precisei ir para um médico, né? Meus pais não entendiam o que estava acontecendo, eles achavam que era frescura, como todo mundo, né? É, Tá muito magra, come. Então, não entendiam. Até que eu achei um médico que falou: olha, isso aqui é uma doença, tal. E quando eu entendi, e aquilo estava tendo um impacto muito ruim na minha vida, eu procurei, me desenvolver, aprender mais sobre como eu poderia melhorar. E foi muito legal, porque assim, no primeiro ano de faculdade, apesar de a gente não ter matéria, né, cálculo, essas coisas, eu estudei muito e com o tratamento psicológico, né, e a dieta, eu melhorei muito rápido, né? Assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu quero trabalhar com saúde mental, eu quero ajudar as pessoas. então, Só que na época da faculdade a gente não tinha muita coisa, né? Nutrição naquela época, que faz bastante tempo, era calcular dieta, né? Bater macro. Em hospital era passar visita perguntando: você comeu? Não comeu? Né? Você quer que eu ponha uma bisnaguinha? Né? A gente não tinha muito conhecimento e eu fui totalmente, eu lembro até hoje que eu fui totalmente desencorajada pelo meu professor quando eu fui fazer TCC, meu orientador, que eu falei, eu quero falar sobre nutrição e saúde mental. Ele falou, não, faz outro tema, porque isso não existe, não tem nada, né? E absurdo. olha só.
O que tinha era uma outra professora que eu fiz iniciação científica na Unifesp com ela, né? No projeto dela, e ela trabalhava nutrição holística, medicina holística, né? Então a gente ia para a saúde mental meio por esse lado, mas não, até então não tinha muita coisa. E dali, enfim, eu acabei, né, seguindo em frente, aí eu fui fazer fisiologia do exercício, que é o amado esporte, e fiquei na área esportiva e clínica. Com o tempo, eu fui me dedicando mais à clínica, porque sempre me trouxe, assim, uma questão de, como posso dizer, uma conquista pessoal muito grande de ver realmente a melhora dos pacientes. E aí eu fui focando mais em autoimunidade, doença gastrointestinal, até que eu tive a oportunidade de conhecer a psiquiatria nutricional, né? Tem um grande amigo meu, que é um grande psiquiatra, o Dr. Marcos Zanetti, que ele é um dos, poderia dizer, uma das pessoas que trouxe a psiquiatria nutricional para o Brasil, assim, e uma das pessoas que mais estuda nessa área da psiquiatria nutricional. E aí eu lembro que eu fui numa aula dele, tem uns 6 anos isso, e eu não entendi nada, nada, nada. Nada, assim, foi terrível, eu me senti péssima. Eu falei, como eu não entendo essa bioquímica? E aí eu grudei nele, eu falei, cara, eu preciso entender isso. Aí eu fui começar a estudar por conta, né? Já trabalhava, assim, tinha alguma noção, mas aí foi quando eu aprofundei nessa área, né? E fui começando a fazer vários cursos de formação. Surgiu a ideia do congresso, então eu tive contato com vários pesquisadores internacionais da área, né? Então foi um networking muito interessante. É, Antes disso, eu já tinha iniciado meu mestrado, né? Que o tema ele foi focado na depressão. Então, eu diria que nos últimos 6 anos eu tenho me dedicado majoritariamente na área da psiquiatria, né? Então, foi realmente guinando a minha carreira para essa área, né? Que é uma área que eu adoro e que eu me sinto muito bem trabalhando, porque tem um impacto muito positivo nos pacientes. Então, paciente refratário, a gente consegue ver uma evolução melhor, a gente consegue ajudá-los a ter uma qualidade de vida melhor, né? Legal. Poxa, uma trajetória bacana aí, né? Enfim, você vê. Eu acho que a gente tem um ponto em comum ali. Ah, eu tenho uma noiva e ela teve retocolite ulcerativa, né? E também quando eu fui estudar, eu não sabia nada. E, nossa, aí na época a gente estava começando a modulação intestinal no Brasil ainda, era algo muito novo. Eu fui estudar, grudei no professor, falei, meu, bora aqui, me ajuda. Primeiro peguei, fui fazer um curso de informação, né? Fui falar com o Pedro Bastos e tal. E aí encontrei o Murilo, né, no congresso. Falei, Murilo, olha, eu tô com esse caso, cara. Na época eu era namorada, me ajuda. Não, olha, vai abrir turma mês que vem em São Paulo, vai ser a primeira turma em São Paulo. E aí eu grudei nele o final de semana inteiro. Ele falou, ó, usa isso, faz aquilo, alimenta tal. E aí estabilizou. Hoje a gente descobriu que é desencadeado por estresse, né, o quadro dela. Mas me vi em você ali, tipo, nossa, não sei nada. Fui estudar sozinho, fui buscar artigo, mandava mensagem para ele, às vezes ele respondia. Então, que legal. Eu acho que a gente mostra que a nutrição Tem é uma frase que poderosa. diz, né, que o melhor curador é aquele que já foi machucado, né? Exato. Porque a gente consegue entender o paciente também do outro lado, né? Sim, E as dificuldades. Porque não é uma coisa simples, a gente, por exemplo, na saúde mental, a gente tem muito estigma, né? Então, as sim, pessoas ainda hoje acham que é frescura, ainda hoje eu não quero usar medicação porque eu dou conta, exato. né? Eu tenho tudo na minha vida, ou fulano tem tudo na vida, é porque está deprimido. E as coisas não são assim, tá? Ninguém fica deprimido porque quer. Ninguém acaba desenvolvendo uma ansiedade crônica porque quer, né? Existem fatores, né, agravantes, fatores que vão ser desencadeantes, agravadores e perpetuantes. E por detrás disso tudo existe uma bioquímica e uma fisiologia. Então, do mesmo
jeito que você, por exemplo, estudou a retocolite ulcerativa e você tem uma base fisiológica por detrás, o gatilho sendo o estresse, você vai ter aquelas alterações fisiológicas que vão levar ao processo inflamatório crônico, né? Uma doença autoinflamatória. Hum. Você também, nos transtornos mentais, a gente também tem uma base fisiológica. E o que é interessante é que, assim, a grande maioria desses transtornos mentais, eles acabam tendo o estilo de vida como o principal, gatilho e agravante. Então, para você ter uma ideia, só 30% dos casos de depressão, eles são de origem genética. Então, quer dizer que na maior parte dos casos, o estilo de vida ele acaba tendo um peso maior, né? Que aí a gente diz controle de estresse, da alimentação, atividade física, qualidade de sono, tempo de tela, tá? Hoje a gente tem pesquisas tanto para depressão quanto para déficit cognitivo, mostrando que quanto maior o tempo em tela, então, celular, computador, vida moderna, né? Exato. Maior o risco do desenvolvimento de depressão dessas patologias, entendeu? Então, existem alguns que mostram, inclusive, que os três principais pontos, né, relacionados com o desenvolvimento dessas patologias são tempo de tela, alimentação e atividade física. Então, esse tripé, né, que quando a gente para pensar, é muito óbvio que a gente vai ter uma piora dos sintomas, né? Porque, por exemplo, nas grandes cidades, a gente tem que se policiar o tempo inteiro para não ficar em computador. Aparece ali a notificação, seja, opa, olha, a gente trabalha no computador o dia inteiro, né? E aí, dá qualquer minutinho que você não tá fazendo nada, toma um café da manhã, acorda, que até tá sendo uma briga minha com meu marido. Ele acorda, hoje eu fui entrar no banheiro, ele tava lá no celular, falei assim, 5:30 da manhã. Eu falei, que é isso? Você tá louco? Vai fritar teu cérebro desde cedo, né? Né? A gente tem que se policiar, porque o negócio, né, libera É, uma dopamina danada. sim, a gente é automático, né? Enfim. Mas um ponto que eu queria puxar com você, para a gente começar a aprofundar um pouco, é a questão do estresse, né? Todo mundo, né? Você acabou de citar, mora em São Paulo, grandes centros, está conectado o dia inteiro, é paciente, estudo. Eu mesmo, eu me considero uma pessoa estressada pra caramba, e eu queria te perguntar, e o pessoal que está ouvindo também, com certeza, como é que a gente conseguiria modular essa condição de estresse por meio da alimentação? Olha, existem fatores, né, que vão acabar influenciando, piorando esse estresse, por exemplo, alguns comportamentos alimentares, como, por exemplo, pular o café da manhã, dietas hiperproteicas, dietas muito restritivas, né, comer muito tarde da noite. Então, todos esses são fatores que vão acabar fazendo com que a gente tenha primeiro, uma alteração da microbiota intestinal, né? E a gente sabe que através do eixo intestino, microbiota cérebro, a gente vai acabar tendo impacto dessa microbiota no sistema nervoso central. Então, se você não dorme bem, se você come muito tarde, se você tem um alto consumo de proteína animal, de alimentos ultraprocessados, você vai ter uma mudança na composição dessa microbiota e de forma direta e indireta, ela vai acabar gerando uma ativação do sistema nervoso autonômico, né? Fazendo com que a gente tenha vamos dizer assim, a gente entre numa ativação, uma superativação simpática. Então, é como se a gente não conseguisse desligar ali o sistema simpático. Ou seja, resumindo, né, a gente acaba tendo o desenvolvimento do tal do estresse crônico. Né, dietas muito restritivas, não apenas do ponto de vista calórico, mas também do ponto de vista nutricional, né? O seu corpo entra em estado de alerta quando você está em deficiência. Então, a gente foi desenvolvido, assim, 1000 anos atrás, né, para lidar, né, com os períodos de estiagem. Para isso, a gente tocava o máximo de energia possível, né?
E quando você estava ali no período de estiagem, você tinha realmente a ativação desse sistema de estresse para a própria proteção, né, da vida. E hoje a gente faz restrição por dieta da moda, a gente faz restrição, né, porque a blogueira postou, a gente faz restrição e gasta muita energia, né? Parece, tem muita gente sedentária, mas tem gente que, né, acaba exagerando na atividade física. Isso é bem comum, por exemplo, entre meus pacientes que querem estar magros, né? Clássico, Que né? esse déficit, né, crônico também vai fazer com que a gente tenha uma maior ativação de estresse. Então, eu diria, o consumo excessivo de proteína de origem animal e de gordura de origem animal, né, também acaba provocando uma mudança ali na composição da microbiota, né, favorecendo realmente essa ativação simpática crônica. Então, são alguns pontos, né? E a gente precisa pensar também que o estresse ele proporciona algumas mudanças fisiológicas, né? Por exemplo, aumentando a demanda de certos nutrientes. Então, um dos principais é o magnésio, né? O magnésio ele é um nutriente fundamental, enfim, tem milhares de funções no nosso organismo, dentre as quais eu gosto de frisar produção de energia. Para você produzir uma molécula de ATP, você precisa de 4 magnésios ali para estabilizar a molécula. Quando você está sofrendo de estresse crônico, não apenas físico, mas mental, que a gente fica muito tempo focado, né? O cérebro gasta 25% da energia em repouso. Então, um gasto energético absurdo. Então, a gente acha que você está sentado na cadeira, no computador o dia inteiro, você não gasta energia, mas você gasta muita, né? Então, a demanda desse nutriente é muito grande. E qual que é o problema? Quando você está mais estressado, você aumenta a demanda do magnésio, mas, por outro lado, você aumenta o clearance, né? Então, você começa a perder mais pela urina, né? Aí a conta começa a não fechar. E aí o que acontece? Que quando a gente tem deficiência de magnésio, o nível de estresse aumenta. Então a gente tem estudo mostrando isso. Então o negócio vai ficando mais complicado. Existem outros potenciais gatilhos, né, para a piora do estresse, por exemplo, cafeína, consumo de cafeína em excesso, né? A cafeína ela é interessante porque ela aumenta foco, disposição mental, sim, legal. Mas para algumas pessoas que acabam tendo uma metabolização mais lenta, ou algumas pessoas que acabam exagerando na dose, né? A cafeína, ela vai, por exemplo, fazer com que você tenha aumento de ansiedade e aumento dos níveis de cortisol. Consumo excessivo de sódio, né? Consumo excessivo de sódio também aumenta cortisol. Então, a gente tem ali vários pontinhos de cuidado que a gente tem que ter com a nossa alimentação para que para desenvolver realmente uma maior resiliência do nosso corpo perante estresse crônico, né? Que é o mal da atualidade, eu diria Mundo assim. moderno. É, Eu ouço você falar, eu estou sempre estudando, enfim, a gente que é da área da saúde não para de estudar nunca, né? não. E estava falando, eu mesmo me considero estressado, então, eu tenho muito tempo de tela, né? Eu acabei de escrever um livro também, fritei cérebro, estou fritando cérebro, todo dia tem alguma reuniãozinha com o editor ou com algum jornalista para divulgar o livro. E café, meu, eu tomo meio litro de café fácil por dia. É, Então, a gente está alimentando é, o mal, então, né? por mais que a gente saiba, né, eu digo, por mais nós, eu digo, me refiro a, estamos falando de mim, né? E às vezes eu vejo nem como tanta fonte de magnésio. Nossa, olha, ela está falando ali, eu estou tomando café e cadê a minha semente de E abóbora? assim, o magnésio, ele é um nutriente-chave, porque a nossa demanda é muito grande, Gente, muito, muito, é imensa. Olha, o magnésio é importante para gerar energia, é, e a gente que tem demanda cognitiva alta, a gente estuda muito, a gente, né? Ontem, por exemplo, eu atendi acho que 7 pacientes na sequência, então a demanda, o foco, a concentração é muito grande, aí depois estuda, aí monta a aula, aí não sei o quê. Então a demanda energética do cérebro é muito grande, e a gente precisa do magnésio para a produção de energia. Por outro lado, falando em cérebro, falando em estresse, o magnésio ele é o principal antagonista, né, dos receptores glutamatérgicos e o excesso de glutamato, ele é neurotóxico. Então, a gente precisa realmente do magnésio para reduzir essa superatividade, esse excesso de atividade glutamatérgica, né, ter o balanço, né,
inibitório, e excitatório. Esse desequilíbrio, né, de inibição e excitação está associado à base das principais doenças psiquiátricas, que vão desde depressão, déficit cognitivo, dor crônica, né, que é uma doença neurológica, enfim. Então, o magnésio, e aí qual que é o ponto? A gente consome poucas fontes, falando a gente, população em geral, não, porque eu como bastante, que assim é uma coisa que eu presto atenção. E os nossos alimentos são mais pobres. Nossos alimentos são pobres. Solo é pobre, não é igual a 50 anos atrás. Pode comer orgânico, o orgânico é melhor, mas o solo está pobre, foi escoriado, né? Então, assim, os alimentos acabam tendo menos. Então, a gente tem que reforçar essa preocupação. Eu sempre falo, sempre que eu falo, o paciente vem, Maurício, vai pedir algum exame, ó, não tem ali eu trabalho como gosto de trabalhar com marcador inflamatório, tudo fala magnésio. Aí eu peço alguns minerais, não peço muita coisa, magnésio, zinco e algumas vitaminas, enfim. E sempre está ali no talo, né? Ou quase no valor limítrofe inferior ali, muito difícil encontrar alguém com magnésio bacana em exame. Então, É bem difícil mesmo. tá. Mas outro ponto, eu vi uma postagem sua uma vez, eu achei muito engraçado e real, né? Sobre TDAH, né? Você falou, não é todo mundo que tem, todo mundo acha que tem, né? Mas não. Eu mesmo, às vezes, eu falo com a minha psicóloga, eu falo, meu, não é possível, acho que eu tenho TDAH porque tem dia que eu não tenho foco nenhum. Queria que você explicasse um pouco para o pessoal o que é o TDAH, por que que todo mundo acha que tem, e também por meio da alimentação, se existe algum caminho para a gente diminuir esse desvirtuar de foco aí. Ó, é engraçado, né? Ontem mesmo estava conversando com a minha psicóloga, né? Que ela fala, Laís, todo mundo tem tudo, todo mundo tem tudo. A diferença, ela até citou lá, que eu não vou lembrar, um autor lá que fala isso, todo mundo tem tudo. A diferença é que algumas pessoas vão puxar mais para um lado do que para o outro. Então, o que eu falo TDAH é que é o seguinte, hoje a gente vive numa sociedade de performance. Performance intelectual, performance física. Então, você não se permite descansar, Exato. né? Você é multitask. Você falou para mim, você atende paciente, você faz as reuniões, você estuda, você edita, você cria roteiro. Então, temos aqui uma demanda cognitiva muito alta, Exato. né? E aí, por outro lado, a gente não descansa, porque a gente não se permite descansar. Você simplesmente ficar no sofá contemplando, que é uma coisa importante, a gente não se permite, porque é perda de tempo, né? Eu devia estar fazendo isso, aquilo, não descansando. Acaba não dormindo bem, qualidade do sono, tempo de sono ruim. Então, o nosso cérebro, ele não é uma máquina, né? Ele acaba não dando conta de tudo. E a gente começa a manifestar sintoma de, né, disfunção cognitiva, esquece palavras, ou esquece o que está falando ali no momento. Olha, o que que eu tô falando mesmo? Aí você vai ver que você começa a ler o negócio, você tem que ler 49 milhões de vezes a mesma frase, porque você não consegue lembrar o que você leu, Exato. né? Então você lê o artigo lá, entendeu perfeitamente, aí pergunta para você amanhã o que estava escrito, você não lembra. Porque a demanda cognitiva é muito grande. A gente precisa de pausa, o cérebro precisa de pausa para ele restabelecer as funções, para ele a gente ter a ação ali da faxina, a gente precisa eliminar radical livre, a gente precisa restabelecer os níveis de energia e a gente não dá essa pausa. Não, Então, vai dar defeito, né? E justamente por a gente estar o tempo inteiro multitask, eu estou falando aqui com você, mas eu estou respondendo, eu estou dirigindo. Aí, eu, por exemplo, eu lido com isso, eu tenho aqui o meu reminder, eu tenho um reminder aqui. Que aí, quando eu vou pensando, para eu não ficar depois me cobrando que eu esqueci, eu já vou anotando. Então, parece que tira. A gente tem que dar essas pausas, a gente tem que aprender a organizar o pensamento, a gente precisa fazer uma coisa de cada vez, a gente precisa priorizar a qualidade do sono, né? O que acontece hoje é que todo mundo faz tudo isso e, graças à rede social também, eu entendo muito disso, fala-se muito sobre o assunto, a gente está tendo, né, bastante, enfim.
A gente tem realmente assim uma tendência a observar um aumento, mas o que eu vejo é por uma superestimulação, não necessariamente você tem lá alteração neurológica. Então, E existe também, assim, agora jogando a bola para os médicos, existe assim a dificuldade, né, de muitas doenças psiquiátricas é porque a gente não tem, por exemplo, um marcador para fazer o diagnóstico, né? Então a gente não tem marcador, você vai ali pela toda uma sequência de sintomas, tal. Então, muitas vezes a gente existe ali uma má interpretação desses sintomas. Então, existem vários testes cognitivos feitos por psicólogos, né? Que a gente precisa de profissionais que sejam realmente bem treinados e bem experientes para fazer o diagnóstico certinho, né? E muitas vezes esses casos acabam passando, né? A pessoa que é super estimulada, você vê, por exemplo, aluno de cursinho, tem vários pacientes que fazem, então, para prestar vestibular. São horas, ontem eu atendi uma, ela tem aula todos os dias, sábado o dia inteiro, domingo ela tem prova de manhã. Então, ela tem, assim, o período do domingo à tarde livre, acho que 2 períodos da manhã, depois das 3, da semana, depois das 3 livre, veio para São Paulo para o cursinho, mora sozinha, então veja, né? Tem o estresse de morar sozinha, tem ali o cursinho que demanda muito tempo, pouco tempo de descanso, né? E aí a pessoa, o adolescente, enfim, começa a perder realmente cognição, começa por exaustão mental, né? Então, eu diria que hoje o problema que a gente vê de aumento de casos é por ser pelo excesso de atividades. A gente não faz duas coisas ao mesmo tempo. Se você quiser fazer, você vai fazer mal, entendeu? Vai fazer as duas mal, né? Mas não dá para a gente fazer. E isso que realmente, com o tempo, que vai acabar influenciando nesses sintomas de desatenção, falta de foco, né? E assim por diante. é complicado, Alex. Eu vejo, conversando com você, e eu, aí você falou, né, multitask. Já estou pensando na segunda-feira. Eu tenho 4 roteiros para criar, tenho 2 retornos para atender, a gente não para. É, Olha a ansiedade, né? é Daí já vem, fala assim, aqui, né? né? E o que você falou, a gente se sente culpado. Bom, vou parar no domingo aqui, vou deitar no sofá e ficar brincando com minhas cachorras. Não consigo. Eu tenho que conseguir, é um Né? exercício. Eu falo de mim, para Exato. mim isso é difícil. Depois do segundo burnout, a gente aprende, né? Mas é uma coisa necessária. Descansar, ele é tão importante quanto comer. Exato. Nós não somos máquinas, né? Não somos. Exato. Eu não consigo parar. E aí, como você, eu me pego pensando. Eu falo, nossa, Murilo, você fala isso para os pacientes e não faz, né? Ontem mesmo atendi um retorno de um paciente que ele tem comércio e ele tem uma compulsão. Eu falo, Murilo, tô com uma compulsão alimentar, eu não consigo parar para comer. Aí eu falei, cara, você precisa descansar, né? Você precisa parar, você precisa desligar, precisa delegar um pouco. Ele trabalha de segunda a segunda, né? Não tira férias. Falou que o filho dele reservou um hotel para eles ficarem uma semana. Ele falou, não vou porque eu não consigo ficar 2 dias fora de casa. Preciso voltar para trabalhar. Então, a gente acaba viciando na própria ansiedade. A ansiedade se Exato. torna um vício, né? Então, Né? é realmente criar mecanismos para lidar com isso. Então, não é fácil, sinceramente, mas separar um período do dia que seja 10 minutos para fazer uma meditação, um exercício de respiração, Exato. né? Tentar estar em contato com a natureza, não é necessariamente fazer trilha, essas coisas, Né? mas, por exemplo, aqui em casa eu sou privilegiada que eu tenho um quintal. Então, quando eu consigo, eu pego meu computador, às vezes, e vou lá para o sol e fico sentada fazendo minhas coisas lá, porque só isso já ajuda a dar uma reequilibrada, né? Então, assim, essas pequenas micropausas ao longo do dia. Né? O que que é uma micropausa? A gente está conversando aqui em uma hora, de repente levanta, vai ali na janela, 5 minutos, pega e volta. Isso é uma micropausa que já Exato. ajuda bastante. Então, não precisa ser, né, você ficar 3 horas meditando, tomando banho gelado e
fazendo, né, invertida para você relaxar, são pequenas coisinhas. Exatamente. Exatamente. Eu falo para todo mundo, falo, vamos comer devagar, vai. Né? Aqui no interior ainda é um pouco mais fácil. Quando eu morava em São Paulo, era um transtorno, né? Eu queria ir no parque, caminhar, e para ir para o parque, caminhar, tinha que pegar o carro, era estressante, desci, estacionamento. Não, então aqui Ah, eu moro num bairro afastado do centro, saio de manhã, vou para caminhar, tem verde dos dois lados, pego as cachorras, passeio, volto, trabalho, eu paro, final da tarde, a mesma coisa. Enfim, eu falo pro pessoal, eu falo, é fácil falar, difícil fazer, né? exato, e é mesmo. É, O nosso papel é realmente é muito mais motivacional do exato, que realmente outra coisa. exato. Mas eu queria perguntar, já que a gente está falando aqui falamos, né, da questão de esse vício em ansiedade, enfim. Hoje a gente sabe que o Brasil é líder, né, mundial em pessoas ansiosas, em pessoas depressivas. E aí eu peguei um levantamento aqui da USP em 2023, mostrou que o Brasil hoje é o segundo país no mundo com pessoas com burnout, né? Ah, você mesmo Paulo, teve burnout, a minha noiva teve também. E mesmo estudando, eu ainda tenho um pouco de dificuldade para avaliar e às vezes até iniciar o tratamento por resistência desses pacientes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de avaliação e início de tratamento com esses pacientes ansiosos, depressivos em decorrência de burnout. Olha, o burnout, ele é um esgotamento. Ele é um esgotamento físico e mental causado em ambientes de trabalho, né? Excesso de trabalho mesmo. E esse esgotamento, ele vai levar a uma série de alterações fisiológicas. Então, por exemplo, a gente vai acabar tendo estresse adrenal, né? Então, a gente consegue observar isso, por exemplo, aumento dos níveis de cortisol, alterações tiroidianas, então, aumento do TSH, do T3 reverso, né? A gente pode ter também um aumento da aldosterona, tá? Uma redução do SDHA. Então, através da avaliação desses parâmetros, isso já é um indicativo, né? Então, indicativos bioquímicos, tá? Aí, quando a gente pensa, né, a gente não trata exame, a gente trata sintoma. Então, aquela pessoa que se sente exausta o tempo inteiro, aquela pessoa que tem dificuldade de foco, concentração, aquela pessoa que começa a perder prazer nas atividades do dia a dia, em especial do trabalho. Então, assim, eu amo trabalhar, eu amo atender meus pacientes, mas está sendo um esforço, está sendo difícil, tá? Isso é um exemplo. Está sendo difícil, está sendo esforço, uma coisa que eu adoro, mas assim, parece que eu não estou com vontade. Então, já é sinalzinho, né? É, pode ter irritabilidade ou anedonia, que é aquela, enfim, anedonia, falta de prazer, né? Alterações de sono, então, hipersônia ou insônia, né? Mas, em especial, aquela sensação de esgotamento mental, que você não consegue ler, você não consegue Envolver. raciocinar, né? Então, essas são características do burnout, que é uma situação complexa, porque vai levar a alterações hormonais, bioquímicas, e, assim, acaba tendo impacto, né? Acaba sendo incapacitante, porque vai privar realmente o indivíduo de trabalhar, então você acaba perdendo rendimento no trabalho, muitas vezes ele acaba tendo que ser afastado, né? O que gera estresse, porque aí gera um monte de culpa. Então, mas esses são sinais de que a gente já começa a observar uma tendência, né? E aí, o remédio principal para burnout é descanso, é descansar, é você acabar tirando um tempo, se afastando um pouco da atividade que você exerce e descansando, voltando a fazer aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, tendo pausa, criando
né? Então, muitas vezes, fazendo isso, e aí a gente tem que entrar realmente num processo de modulação das outras coisas, modulação desse cortisol excessivo. Então, aí entram alguns suplementos que são interessantes. Eu gosto muito da rodiola rosa, por exemplo. Em alguns casos, né, o cortisol, ele pode. Você pode produzir tanto cortisol que uma hora a adrenal cansa, né? E aí você acaba tendo baixos níveis de cortisol, né? Que acaba sendo tão problema quanto altos níveis, né? E aí a gente tem que entrar com outros suplementos. Em alguns casos, a gente tem que fazer encaminhamento médico, tem que usar, às vezes, hidrocortisona, né? Então tem que fazer essa modulação hormonal. Às vezes vai ser importante entrar com medicação para tireoide, às vezes vai ser testosterona. Então, assim, aí vai realmente depender de cada caso, mas é um trabalho multidisciplinar, né? E nessa fase, quando a gente pensa em alimentação, a principal coisa que a gente tem que evitar é dieta restritiva. Dieta restritiva, porque gera mais estresse no corpo. A gente tem que evitar estimulantes, então tem que evitar cafeína, tem que evitar açúcar, né? Porque isso tudo acaba tendo um papel muito estimulante, alimento ultraprocessado, então os aditivos, alguns deles também acabam sendo estimulantes. Então, a gente pode trabalhar com fitoterápicos e vários nutrientes, magnésio, né? Claro. Ajuda muito. Então, assim, alguns outros nutrientes para a gente restabelecer esse equilíbrio, né? E assim, o mais importante é buscar ajuda o quanto antes. As pessoas não percebem os Não. sinais que o corpo vai dando. E quando você está em burnout mesmo, o trabalho de recuperação é longo, demora 6, 8 meses. Por isso, quanto antes a gente começar a intervir, melhor vai ser, né, o desfecho, né? Então, assim, começou com esses sintomas, a cabeça não para quieta, dificuldade cognitiva, exaustão mental, ai, não quero mais trabalhar, poxa, que saco, ter que ir, sabe? Tipo síndrome de segunda-feira, só que constante, né? Então, é sinal de alerta, tira 2 dias, vai descansar a cabeça, joga fora o celular, né? Tenta desconectar totalmente e tentar, assim, pelo menos um dia por semana totalmente de descanso, né? 100% de descanso, pelo menos um dia por semana. E o descanso não é necessariamente você ficar no sofá assistindo Netflix. O descanso pode ser estar com amigos, tá? Descansar a cabeça, fazer o que você gosta, né? Entrar em flow. Foi importante você falar essa questão de entrar em flow, a questão do Netflix, porque o pessoal tem uma folguinha, eu vou atualizar minha série. Pum, e fica o dia inteiro na tela assistindo. Ah, eu adoro. Eu gosto também, mas não descansa, né? Tipo, eu preciso acabar a série. O meu é com livro, por exemplo. Eu tô com 4 livros começados, por exemplo, né? É, então, realmente, a questão do descansar. Eu tive um paciente, ele teve burnout, e eu falei, ó, você precisa parar, né? Aí ele veio comigo, tava com psicólogo e psiquiatra. Aí eu falei, olha, eu converso com o seu psiquiatra, meu, pega uns dias de atestado, né? Sim. Já vale como doença ocupacional, enfim. Meu, resistiu, 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 acabou afastado no final, né? E aí eu costumo conversar, né? Nós não são todos que gostam, né? Tem psiquiatra que não conversa, tem psicólogo, eu conversei com a psicóloga dele e ela me falou, Murilo, fulano agora tá afastado e não consegue descansar porque tá afastado e não vai ter salário, então vira uma bola de neve. Eu falo, olha, trabalha comigo aí que eu Então. vou trabalhar daqui, Exatamente. né? O negócio toma proporções gigantescas, né? Eu, por exemplo, aprendi muito assim, ainda estou aprendendo, né? Que eu tenho essa dificuldade, por exemplo, de falar não, vou pegando várias coisas para fazer ao mesmo tempo e é humanamente impossível. E aí, assim, por exemplo, foi a minha única meta desse ano foi aprender a descansar. Que para mim descansar é, por exemplo, eu voltei a fazer aula de hipismo, que eu amo, estar em contato com o cavalo, encontrar uma amiga por semana, porque nessa correria
São Paulo é difícil, né? É, Encontrar as pessoas, né? Até meus colegas que são do mesmo prédio, a gente não se encontra, tem que marcar horário, né? Também dedico um período da semana para o Netflix que eu adoro, né? Mas assim, eu fui encaixando isso, né? Para conseguir ficar mais tranquila. E quando eu consigo, eu medito uns 15 minutinhos. Isso tem me ajudado bastante. É um esforço ativo, é um esforço ativo, né? Então, assim, é necessário isso, porque senão a gente paga uma conta muito cara. exatamente. Mas eu queria perguntar, porque se para mim, né, sou um nutricionista, entre aspas, do interior, pequeno, embora a gente atenda online, né, não é tanto quanto um nutricionista de capital e referência na área, como é seu caso, eu tenho pego alguns pacientes com síndrome de pós-Covid, né, popularmente ele chamado aquela névoa mental. Como é que você Uhum. tem ajudado esses pacientes, né? Tem utilizado algum nutriente específico, planta, entrou com psiquiatra juntos também, com medicamento, enfim. Está aparecendo para mim bastante desses casos. Eu tenho umas cartilhas, eu tenho uma cartilha bem interessante de fito, inclusive, só para COVID, da, da Universidade Legal. Federal de Minas Gerais, mas mesmo assim, como cada caso é um caso, nem sempre funciona muito bem. Olha, acho que até fazendo um alerta que o Covid está aí ainda, as pessoas Tá? esquecem, É. tá? E ele está matando. Anteontem eu perdi, na verdade, a madrasta de uma grande amiga minha também, que estava tudo bem, complicou de uma hora para outra, em 4 horas morreu. Então, assim, muito triste, uma pessoa extremamente jovem, então é bom a gente estar atento, porque a doença ainda está aí, essa doença é terrível. E, assim, essa questão é realmente bem pertinente, porque apesar de 4 anos do início, a gente ainda tem pessoas com muitos sintomas neurológicos, né? Por quê? É uma doença extremamente inflamatória, né? Ela é uma doença extremamente inflamatória. E quando a gente pensa em déficit cognitivo, a gente pensa em depressão, enfim, doença neurodegenerativa, qual é a base dessas doenças? Dor crônica. Qual é a base de todas elas? Tudo é ansiedade crônica. Então, o que que a gente vê? Além de ser uma doença extremamente inflamatória que leva um processo inflamatório muito grande do corpo, a gente tem a própria ação do vírus no sistema nervoso. Então, a gente tem essa ação direta e indireta. Então, o que acaba realmente trazendo uma série de prejuízos, muitos dos quais eles podem passar logo, tem gente que não, eu tenho pacientes que estão há 1 ano e meio, 2 anos, com essa questão do brain fog, né, essa dificuldade cognitiva, então isso acaba sendo muito individual. Em geral, existe uma melhora em até 6 meses, na maior parte dos casos. Bom, mas do ponto de vista nutricional, eu acabo sempre pensando nos cofatores para ajudar a reduzir essa inflamação cerebral e a melhora da produção de energia. Então, vou dar alguns exemplos. Ômega 3 em altas doses, principalmente com EPA, né, uma dose maior de EPA, 4 gramas, a dose bem grande. O próprio magnésio ele acaba sendo importante, porque ele vai realmente contrapor o glutamato, né? É, a fosfatidilcolina acaba sendo, fosfatidilcerina, na verdade, acaba sendo um nutriente muito importante também, tá? E aí eu gosto muito de estimular a produção energética, né? Então, cofatores mitocondriais, gosto muito da L-acetilcarnitina, né? Considerando que o paciente tem uma saúde intestinal em dia, então a L-acetilcarnitina é interessante, coenzima Q10, então de boa biodisponibilidade, é, colocar TCM. O TCM, ele é uma gordura extremamente cetogênica, né? Então, os corpos cetônicos, eles acabam se tornando uma via alternativa de energia para o cérebro, né? E em processos, por exemplo, de
Ele está associado com uma melhora cognitiva, então, em alguns casos, eu acabo fazendo algumas estratégias nutricionais que eu já fiz com alguns pacientes também, que foi bem positivo, a própria dieta cetogênica por um tempo, tá? Porque a gente obriga, né, a produção dos corpos cetônicos, especialmente o butirato, né? A gente acaba tendo vários benefícios, né? Você acaba promovendo uma série de adaptações celulares, criando uma resiliência celular, você acaba aumentando a biogênese mitocondrial, então você acaba tendo um efeito anti-inflamatório. Então, óbvio, uma dieta cetogênica bem equilibrada, né, bem com gorduras boas, né, com alimentos anti-inflamatórios, mas pode ser uma estratégia interessante em alguns dos casos, né? Então, você tem uma série de estratégias para manejar isso. Em alguns casos mais específicos, em que a gente não vê uma melhora tão significativa, aí é bacana sempre encaminhar para um médico psiquiatra, porque a gente pode ter a necessidade de usar alguns psicotrópicos para a melhora dos sintomas mais rapidamente, Uhum. tá? Cúrcuma é extremamente interessante, tá? Então, listando algumas das coisas que eu gosto de utilizar, própria rhodiola rósea, ashwagandha, né, pela manhã, então, aí vai dependendo um pouquinho da necessidade de cada paciente. Legal. Você falou do TCM, eu uso o TCM para estudar. É ótimo, é Né? ótimo, Quando eu preciso é estudar, ótimo. eu uso. Eu tive alguns pacientes que tiveram, né, o brain fog aí, e eu trabalhei, né, de maneira básica, porque falei, ó, vamos fazer muita cúrcuma, ômega 3 o pessoal, tinha um pessoal que não tinha condição de comprar, falei, ó, vamos de alimentação, então vamos ali com com semente de chia, com em ácido dourado, um pouquinho de azeite, enfim, né? Não foram todos que tiveram os resultados que eu queria que tivesse. Todos apresentaram um grau de melhora ali, mas eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas foi legal. Eu acho que foi legal você falar também da questão de que a gente está aí com Covid ainda. A minha irmã positivou domingo, de novo, para a terceira. Minha irmã é biomédica. Terceira vez, terceira Covid Eita, dela, vida. né? Então, acho que fica um alerta para o Tá pessoal. gabaritando todas as cepas. Tá, já deve estar com. Acho que muda a cepa, ela pega. Mas antes da gente entrar na questão de algumas patologias realmente mentais, você falou do butirato, e eu queria só que você desse uma pincelada para o pessoal. Infelizmente, eu acho não, eu vejo que tem muita gente que ainda não acredita na questão do eixo intestino-cérebro. Eu converso com pacientes, converso até com amigos, meu, converso, inclusive, meu, a pandemia me fez selecionar muito mais, inclusive médicos com quem eu converso. Tem médico que eu converso que não acredita na questão do eixo intestino-cérebro. Então, se você puder, só dá uma pincelada para a gente não deixar esse tema passar em branco também. A importância da gente cuidar do intestino pensando na nossa saúde mental. Bom, primeira coisa é a seguinte: um paciente, né, uma pessoa leiga não entender e não saber é uma coisa. Agora, um profissional da saúde, especialmente médico e nutricionista, é assim, é uma falta de responsabilidade, Exato. porque a gente tem um estudo contundente que iniciou há 30 anos atrás. Então, hoje a gente tem muita pesquisa de alta qualidade, inclusive, mostrando realmente o impacto do eixo intestino microbiota cérebro. Então, eu acho uma baita falta de responsabilidade desses profissionais, né? Até porque, sabe, Murilo, eu acredito, eu não gosto dessa, no Brasil, hoje, mudando totalmente de assunto, desabafando. No Brasil, a gente está tendo um aumento da nutrição que está em voga, isso é maravilhoso, Sim. né? Olha para você ver, quando eu decidi fazer nutrição, meu pai falou que eu ia morrer de fome.
Meu pai pai brinca falou. comigo Hoje também. ele se arrepende amargamente, né? Mas ele é super orgulhoso hoje, mas ele se arrepende. Então, assim, olha o que a nutrição se tornou ao longo desses últimos 15 anos. Tá? E aqui no Brasil, qual que é o problema? Os profissionais, não só nutricionistas como médicos, eles não são formados para questionar, eles são formados para aplicar protocolo. E ninguém questiona o porquê daquilo que está acontecendo ali. Então, vamos modular o intestino, toma isso, 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 isso. Por quê? Para quê? Como? Né? Porque assim, quando a gente vai trazer alguma coisa, a gente tem a nossa visão, é sempre enviesado. Então a gente tem que aprender a questionar, né? Se eu não entendo, eu não sei o que é o eixo intestino-cérebro, PubMed, uma busca rápida, dá uma olhada, vê, tira a sua conclusão. Hoje a gente tem inteligência artificial ajudando a gente a fazer isso, né? Então, assim, mesmo que você não concorde, mesmo que depois você não vá concordar, que você não vá acreditar, beleza, mas você tem que ter base para isso. Ou então Exatamente. você vai falar, poxa, desconheço, não sei, sou ignorante no assunto. Então, assim, essa é uma das coisas que eu acho. Por exemplo, como eu te falei, eu fiquei nervosa, irritada, extremamente, né, chateada quando eu não entendi o que estava sendo explicado. Aí, o que eu fiz? Fui estudar. Então, assim, a gente tem que manter a curiosidade, a gente tem que ter curiosidade e a gente tem que buscar entender as coisas que a gente não sabe para ter uma opinião. Pode ser que você não concorde. Eu falo isso assim porque eu ensino as pessoas, mas nem todo mundo precisa concordar e eu não sei tudo também. Eu não Exato. sei, é humanamente impossível, Impossível, né? exato. Então, assim, eu não sou pesquisadora, apesar de falarem que eu sou. Então, assim, tem muita coisa que eu preciso aprender e a gente tem que ter essa humildade de falar, não sei. Mas, enfim, o eixo intestino-cérebro, ele é um eixo de comunicação bidirecional entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, que acontece de forma direta, então, pelo nervo vago, que é um canudinho que conecta o cérebro até o intestino, né? E os aferentes dele, todos os aferentes dele, que vão inervando os órgãos, enfim, outras coisas. Quando a gente pensa no eixo intestino-cérebro, você, por exemplo, tanto o nosso cérebro, ele vai enviar estímulos que vão modular ali esse é, sistema nervoso entérico, da mesma forma como o próprio sistema nervoso entérico vai trazer informações, inputs, né, para o sistema nervoso central. E nesse sentido, a nossa microbiota intestinal, ela tem um papel muito importante, porque a microbiota intestinal, ela também vai ter uma ação direta, né, sobre esses neurônios, né, sobre o nervo vago. Então, da ação dela direta, ligando ali os receptores direto na fibra, tal, nos receptores das fibras, né? A gente acaba tendo uma série de células. A gente tem mais neurônio no intestino do que no cérebro, né? Então, tem muito mais. Então, você tem a ação direta da bactéria, mas você também tem a ação dos metabólitos que essa bactéria produz. E esses metabólitos, eles estão no nosso corpo inteiro, porque eles são absorvidos, né? Então, eles vão acabar tendo influência em vários órgãos e também sobre o nosso sistema nervoso central. Alguns deles são capazes de passar a barreira hematoencefálica, outros não. Então, por exemplo, o que passa a barreira hematoencefálica? Ácidos graxos de cadeia curta, o butirato em especial, né? A gente tem receptor lá na barreira hematoencefálica, que carrega essas substâncias para dentro do cérebro, onde elas vão exercer uma série de efeitos, então, vão modular a imunidade, né, reduzir a inflamação do cérebro, né, a gente vai ter modular a expressão gênica, né, interhormônio, enfim, uma série de coisas. Da mesma forma como a gente pode ter substâncias ruins sendo produzidas por essas bactérias, que também vão atingir o cérebro. Então, se você tem uma alimentação ruim, você vai ter uma microbiota que não é saudável, que vai estar produzindo uma série de substâncias, vamos dizer assim, tóxicas, inflamatórias. Algumas delas também passam a barreira hematoencefálica e vão trazer prejuízos. A barreira hematoencefálica, ela é seletiva, ela não deixa tudo passar para o cérebro, né? Ela é um negócio bem complexo, inclusive, não deixa tudo passar.
O problema é que, em algumas condições, em algumas situações, inclusive de desbiose intestinal, de alteração de mucosa intestinal, a gente vai fazer com que essa barreira hematoencefálica ela também fique permeável. A gente fala leak gut, né? Brain. Então, intestino permeável, né? Gotejante, cérebro permeável, Exato. né? E aí, com isso, a gente acaba tendo a passagem, de uma série de toxinas. Um exemplo. A gente falou de TDAH. Uma dieta que eu gosto de aplicar com os meus pacientes, que funciona muito, e não só para isso, mas também para dor crônica, é a dieta com restrição de glutamato. Né? O glutamato é um neurotransmissor excitatório, então está presente em vários alimentos, a glutamina é convertida em glutamato, tal, assim vai por diante. O glutamato que a gente ingere, ele não passa a barreira hematoencefálica numa condição saudável. Agora, quando a gente pega o indivíduo que está inflamado, está desbiótico, é, que ele não está saudável, o glutamato do alimento e o próprio glutamato produzido pela microbiota vai passar. E aí vai piorar os sintomas, né, de neurotoxicidade, né? Então, para você ver como esse equilíbrio ele é muito tênue. Então, esse é um eixo muito importante, né? Ele é um eixo regulador fundamental no nosso corpo, né? Que ele não vai regular só o metabolismo, absorção, a fisiologia gastrointestinal, mas ele vai regular a produção de hormônios, ele vai modular o nosso sistema imunológico, né? Enfim, ele vai ter uma série de funções bem importantes. Para quem não acredita, acabou de ter uma pequena aula com a Laís. O ano passado, a gente teve a oportunidade de trazer para o Brasil o Emerald Meyer, tá? Que quem quer estudar, né, eixo intestino-cérebro, só jogar no Google que vai aparecer. Ele é o cara que começou há 30 anos atrás estudando o eixo intestino-cérebro, né? Ele fez alguns livros, como que é? Get Brain Connection, por exemplo, é um livro leigo muito interessante, né, que é super legal. Então, a gente teve a oportunidade, a alegria, a satisfação de trazer ele para o Brasil, né, ele ficou com a gente o congresso todo e ele pôde contribuir muito com esse conhecimento para a gente, né, e, enfim, e por isso que você vê, né, uma pessoa que tem ali uma formação sólida, né, muitas publicações de alto impacto. Então, a gente tem conteúdo, né, a gente tem realmente evidências contundentes. Então, por isso que as pessoas precisam se atualizar. Não, eu falo, meu, não dá mais para a gente dar espaço para quem não acredita, para quem não estuda. Meu, não tem como. A gente está aí. É duro, mas só vou fazer um desabafo aqui também. Essa semana eu entrei numa discussão muito grande com uma nutricionista que desenvolveu um protocolo de nutrição para Covid, tipo, um suplemento. Ai, era 5.000 de vitamina D, não sei quanto de zinco, não sei quanto de magnésio. Falei, gente, eu quebrei o pau com ela, ela me bloqueou depois, enfim, falei, meu, não dá, né? Eu acho que é assim, sabe? Tem paciente para todo tipo de profissional. Cada paciente tem o profissional que merece, né? Médico Exato. nutricionista. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu não acredito em protocolo. Até Não, porque você para, nossa, gente, que coisa mais. é, Como é que fala? Como é que você pode, hoje em dia, a gente está num nível de evolução tecnológica, científica, em que você consegue planejar sua alimentação com base no seu exame genético, por exemplo, no seu exame de metabolômica, no seu exame de microbioma. Então, tudo isso traz ferramentas para que a gente consiga individualizar ainda mais. E a pessoa trabalha com protocolo, que é igual para todo mundo, exatamente. né? E as pessoas buscam algo que é igual para todo mundo, e não faz o menor sentido. Então, para que serve a individualidade, né? Sua individualidade genética, né? Então, eu não acredito muito em protocolo. Eu entendo a necessidade quando a gente pensa no âmbito de saúde pública, Sim, no âmbito de saúde pública, que infelizmente muita gente não vai ter acesso a essa individualização. Então, nesse caso, a gente vai ter, né, por exemplo, em hospital, a gente pega em algumas situações, a gente vai precisar
ter um protocolo, né? Mas eu entendo que isso tem que evoluir para a gente tendo ferramentas, né, aos poucos, para conseguir individualizar cada vez mais. Exatamente. Uma vez eu peguei uma paciente com retocolite também, ela estava estável, eu não sei por que raios d'água ela passou um gastro, o gastro fez um protocolo para com NAC, eram 4 gramas por dia. O NAC fez um leak gut nela e reativou a doença. Eu falei, meu, não, não É é, bastante. né? É muito, meu, vai todo o tratamento de novo, low de maps. A gente demorou uns 3 meses para estabilizar ela. Conversei com o gasto, olha, ai, Murilo, mas eu peguei um protocolo num congresso. Falei, não, cara, É, é tem um que ter a caso, curiosidade e questionar, né? foi um caso que me marcou bastante. Ah, mas eu vou puxar aqui, entrando mais ou menos na nossa reta final aqui, queria falar da questão da longevidade, né? A gente está aí, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, o Brasil mesmo em breve vai ser majoritariamente idoso, né, até 2050. E tem duas condições que preocupam muito quem está envelhecendo, que é o Alzheimer, né? E também a questão do Parkinson, né? Então, você, eu queria que você falasse para o pessoal algumas maneiras que existem de prevenção, né? Eu sei que tem a questão de fundo genético, mas vamos falar em estilo de vida e alimentação. E em casos onde essas doenças já se instalaram, é possível aí, por meio da alimentação, de suplementação, a gente tornar esse avanço mais lento? Olha, bem importante essa pergunta, né? Porque o que acontece? Hoje a gente já tem uma estimativa de que no Brasil a gente tem 29 milhões de idosos, né? Desses 29 milhões de idosos, 2 milhões têm algum grau de déficit cognitivo, né? E desses 2 milhões, 40% tem doença de Alzheimer, né? E a tendência é que nos próximos anos, nos próximos 20 anos, isso dobre, né? Então, mais ou menos, 3 a cada 4 pessoas, 1 a cada 3 pessoas vai desenvolver doença de Alzheimer, né? Então, assim, é muita gente, a gente tem que realmente. São doenças neurodegenerativas, tanto Alzheimer, Parkinson, né? E elas não acontecem do nada, elas não são patologias que começaram um pouco antes dos sintomas. Não, são patologias que a gente já vê alterações cerebrais 20 anos antes, 30 anos antes, né? Muitas das quais podem ser prevenidas com o nosso estilo de vida. Tem um estudo muito legal que eu preciso achar ele, que eu não lembro onde está, mas que ele foi feito com freiras que mostrou, né, enfim, pós-mortem, né, um estudo pós-mortem, que eles viram, né, que as freiras, mesmo tendo várias placas beta-amiloide no cérebro, como elas tinham um estilo de vida saudável, como elas oravam, tinha essa conexão espiritual, social, nenhuma tinha sintoma mesmo estando com o cérebro tomado. Então, para a gente ver a importância que o estilo de vida tem. E nesse contexto entra a nossa alimentação, né? Uma alimentação mais do estilo mediterrâneo, mais plant-based, rica em fitoquímicos, ela acaba tendo um efeito protetor, né? Então, existem vários alimentos que ajudam, por exemplo, no clearance, na eliminação da proteína amiloide, né? A nossa microbiota intestinal, por exemplo, ela tem uma relação na produção da proteína alfa-sinucleína, né? Do Parkinson, por exemplo. Então, uma microbiota desbiótica pode fazer com que a gente tenha um aumento da deposição dessa proteína. Então, para a gente ver que, assim, o cuidado com a alimentação, que por sua vez vai acabar impactando na saúde da microbiota, ela vai ter um papel muito importante. Por exemplo, outro dado. Hoje, o Alzheimer a gente chama de diabetes tipo 3. Tem uma relação direta com resistência insulínica, que é uma condição, né? Resistência insulínica e diabetes tipo 2, que é uma condição que está associada com alimentação e estilo de vida, Exato. né? Diferente do diabetes tipo 1.
Então, assim, todas essas são condições moduladas pela nossa alimentação, pela prática de esporte, atividade física, não necessariamente esporte, né, mas ter uma vida ativa, gerenciamento de estresse, né? Então, é muito mais do mesmo, é falar mais do mesmo, né? Então, são esses cuidados mesmos que vão nos prevenir do burnout, da depressão, são os cuidados que a gente tem que manter ao longo da vida para prevenir essas doenças. Que a tendência são que aumentem. Por quê? Porque as pessoas, aí volta, né? As pessoas são cronicamente estressadas, as pessoas se alimentam mal, os alimentos, acabam consumindo mais alimentos ultraprocessados, são sedentárias. Então, é normal, se a gente parar para pensar, que a gente vai ter um aumento dessa doença, porque a população vai envelhecer cada vez mais. As pessoas têm menos filhos, as pessoas vivem mais, Então, né? Então, assim, a gente vai começar a observar um aumento. Nós, profissionais da saúde, temos que estar preparados para lidar com essa situação, porque a gente vai ter que cuidar, né? E, enfim, por isso que a prevenção é o melhor remédio. Essas são condições que não têm cura, isso é infelizmente, importante são doenças pontuar. progressivas, né? São doenças neurodegenerativas progressivas. Uma vez que você começa a manifestar, infelizmente vai progredir. O papel da alimentação na situação, saindo da prevenção, falando da doença em si, é fazer com que essa progressão seja mais lenta. Então, a gente vai ter alguns efeitos da nutrição nessas condições. O primeiro efeito da nutrição vai ser manter o status nutricional adequado. Então, muitas vezes a gente observa, por exemplo, uma sarcopenia, uma certa fragilidade óssea, né, que pode acontecer, dificuldades alimentares, então, dependendo do estágio, dificuldade de deglutição, né, dificuldade com textura, dificuldade, né, de aceitação. Então, o papel do nutricionista é trabalhar com tudo isso. E, assim, a gente tem algumas estratégias e suplementos que podem ajudar a protelar, né, a manifestação dos sintomas. Algumas delas que são bem estudadas, por exemplo, eu até fiz um post essa semana sobre doença de Alzheimer, né, dieta cetogênica na doença de Alzheimer. Tá? Então, o que a gente tem de estudos mostrando é que a dieta cetogênica ela pode ser uma estratégia super interessante no início, né, no início, aplicada precocemente no início dos sintomas, né, com e num grau moderado de declínio cognitivo, né? Então, o que a gente vê realmente é que é uma estratégia que pode ser utilizada, mas quando a gente tem casos mais moderados, né, ainda no início da progressão, e quando a gente não tem, né, o polimorfismo do alelo, né, APOE4, né? Então, assim, ela pode ser uma estratégia que vai ajudar. Fora essa, tem outras, né, que são estudadas, o próprio jejum intermitente, ele acaba, assim, a gente tem evidências positivas, tá? O jejum intermitente a gente ainda não tem meta-análise, revisão sistemática, eu fiz uma revisão sistemática com depressão também, foi muito difícil, são muito heterogêneos, com, no declínio cognitivo também, é o mesmo problema, mas parece que a gente tem evidências também de que a gente tem benefícios. A dieta Mind é a principal dieta estudada em relação à prevenção e o combate do declínio cognitivo. Mas todas essas estratégias, elas vão, para quem já tem a doença instalada, vão ajudar com que a gente tenha uma progressão mais lenta, tá? Esse vai ser o principal papel. Legal. É. No fundo, né, a gente vê que, em tese, é simples, né, de se prevenir, de cuidar de tudo, e ao mesmo tempo complicado por conta dessa, entre aspas, sociedade do cansaço que a gente vive, né? Essa disputa cognitiva, Exato. enfim, Eu falo para o pessoal, As pessoas não têm conhecimento também, né? sim, tem essa questão de acesso ao conhecimento, também é algo que pega bastante. Mas eu falo para o pessoal, não tem muito segredo.
simples funciona, gente. Comer, descansar. Funciona. Não precisa fazer firula, né? Exato, não tem muita, como se diz, muita firula. Ah, Laís, estamos entrando aqui na reta final mesmo agora. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Uma avaliação do espaço para o nutricionista que deseja atuar na área de saúde mental. Na sua opinião, o que que o nutricionista precisa saber, o que o nutricionista precisa estudar para cuidar da saúde mental dos pacientes? Tem aí a sua pós-graduação aí, vai falar dela também um pouco. E como é que você está vendo o mercado daqui para frente para os nutricionistas na área de saúde mental? Poxa, infelizmente eu tenho que dizer que esse é um mercado promissor. É, Infelizmente. Porque tudo, como você viu, principalmente da pandemia para cá, a gente teve um boom de problemas sim, de saúde mental e justamente como a gente acabou de falar, com o envelhecimento das pessoas e essa grande demanda cognitiva, as pessoas vão acabar sofrendo mais, então a gente vai ter uma tendência de aumento, né? Então, infelizmente, esse é um mercado promissor, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então, o campo é imenso, está em alta agora. O Brasil começou a entender um pouco essa importância, então a gente está tendo, enfim, bastante divulgação sobre isso. Mas o que eu diria? Primeiro, o nutricionista tem que gostar de pessoas, sim, porque assim, não é só passar dieta. Para quem, por exemplo, sofre uma depressão refratária, para quem está com uma doença de Alzheimer, não é passar dieta. Muitas vezes o paciente ele vai mais precisar de um suporte emocional, psicológico do que próprio plano alimentar. Então, assim, você precisa gostar de pessoas. Precisa. É diferente se você tratar, por exemplo, com um atleta. A demanda é muito maior, a sua entrega é muito maior, né? Muitas vezes o paciente ele não vai aderir ao plano alimentar se ele não tiver suporte contínuo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter curiosidade e tem que não precisa ser expert, mas precisa entender um pouco de neurologia, precisa entender um pouco, né, de neurociência, precisa entender um pouco de psicologia, né, porque não é só passar dieta, exato. não é só passar dieta, às vezes você pode passar dieta cetogênica maravilhosa, tal. Ele não vai seguir, porque uma pessoa falando da depressão, só quem teve depressão que sabe, você está ultra depressiva, anedônico, você não tem vontade de absolutamente nada. Você não tem força, você se sente exausto. Você não vai fazer o plano alimentar que o nutricionista falou, porque você vai ter que erguer o prato. Então, a gente vai precisar dar suporte. Às vezes não vai ser o momento de você colocar uma dieta cetogênica, apesar de ter benefícios comprovados cientificamente. Né? Muitos dos estudos pegam as pessoas que estão internadas e colocam lá a dieta cetogênica, aí é fácil, né? É, então, assim, a gente precisa buscar entender muito sobre essa parte de fisiologia, neurociência, neurologia, tá? Não precisa ser expert, mas precisa ter as bases, né? A parte bioquímica, tá? Os fatores que estão por detrás. Tem que entender como a nutrição e os nutrientes, os fatores nutricionais vão acabar modulando todos esses processos. E aí sim a gente vai translacionar isso tudo para a prática clínica no manejo nutricional e, enfim, tudo isso que eu falei. Então, eu diria que assim, tem que ser, você tem que se atualizar constantemente, constantemente, porque essa é uma área nova, né? A gente tem a definição da psiquiatria nutricional, tem Nova, né? só 15 anos, é uma área muito nova, a gente não sabe nada ainda. Tá? Então, as coisas estão começando, a gente está tendo um nível maior de publicação a partir de agora, com as novas tecnologias. É difícil fazer estudo com esse público, é muito difícil, tá? Então, assim, a gente tem que estar ligado full time para aprender, né? Assim, tomar cuidado, né? Com o protocolo, tomar cuidado com o protocolo. Nossa, Aprender a questionar, aprender a manter a curiosidade ativa, né? É,
Exatamente por isso, mas a gente tem um campo imenso para ser explorado. A gente pode trabalhar de forma multidisciplinar, que é o que eu acredito. Inclusive, a nossa pós-graduação, ela é multidisciplinar, porque eu acredito na multidisciplinaridade, tá? A medicação não vai funcionar se não tiver uma nutrição adequada, não funciona. Da mesma forma que muitas vezes vai ser importante ter uma nutrição, a medicação para ajudar a pessoa a aderir à mudança do comportamento. Então, assim, a gente vai precisar estar em contato com o psicólogo. Então, esse trabalho é multidisciplinar. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. A gente precisa. Então, eu acredito nisso. Então, essa é uma característica. Então, a gente pode fazer parte de equipe multidisciplinar, a gente pode trabalhar em consultório mesmo com os pacientes, né? A gente pode fazer isso. A gente pode trabalhar no desenvolvimento de produto, né? O campo é imenso, é só saber explorar, ter vontade. Legal, legal. E a pós-graduação já está disponível para o pessoal quando começam as turmas? E esse ano tem congresso, A, não tem? Solta um a spoiler para a gente, por favor. pós-graduação, a gente abriu as inscrições para pós-graduação, tá? Ainda, a gente está no processo de inscrição. Tá muito legal a pós-graduação, porque eu desenvolvi basicamente todo o conteúdo programático e a metodologia baseada em tudo isso que eu falei, no que eu acredito. Então, de forma realmente uma um método de aprendizado ativo, estimulando essa curiosidade, estimulando realmente a busca por informação para não ficar só ali no quadradinho das aulas, estimular o questionamento. Então, a gente vai ter muita bioquímica, muita fisiologia, muito metabolismo, né? E trazer isso para a prática com o manejo nutricional. Então, esse é o escopo da pós-graduação e ela é multidisciplinar. Então, a gente já tem médico, a gente tem psicólogo, a gente tem nutricionista, porque essa troca, ela é fundamental, né? Então, a ideia é realmente trazer a base para que todos os profissionais... Então, um psiquiatra precisa entender a importância do nutriente, ele precisa trabalhar com um nutricionista. Por quê? Porque medicamento depende de nutriente para funcionar. É basicamente isso. Senão não funciona, né? Exato. Senão entra em refratariedade, não sai do lugar. É, Psicólogo, ele precisa nos ajudar. Porque não adianta você fazer uma dieta linda. Vamos dizer que o paciente ele está muitas vezes com um distúrbio, isso está piorando a ansiedade. A gente precisa ter esse contato, né? Então, eu acredito nisso. Então, escolhi professores extremamente qualificados, pesquisadores, né? E também clínicos, né? Para trazer essa abordagem teórica e prática. Então, estou bem empolgada com esse projeto. E o Legal. Gut Brain Congress, o terceiro Gut Brain Congress, a gente não tem data ainda, mas vai acontecer o ano que vem, né? A gente está trabalhando já na organização, né? Mas aí depois eu trago mais novidades. Mas ele é um congresso, né? Que o enfoque é o eixo intestino, microbiota, cérebro, e a gente traz tudo que tem de emergente nessa área. Então, ano passado a gente trouxe 5 professores internacionais, entre eles o Emer Mayer, que é o pai do eixo intestino-cérebro, né? A gente trouxe Pedro Bastos, a gente trouxe Alessio Fasano, Fazendo os né? livros. Alessio Fasano, né? Sensacional. A gente trouxe a Feliz Jaca. A Feliz, ela é a maior pesquisadora, a mulher que mais publica no mundo sobre psiquiatria nutricional. Legal. A Melissa Lane, que faz um estudo incrível num trabalho que é o Smiles, que é um estudo multicêntrico que avaliou realmente a implementação da dieta cetogênica, da dieta mediterrânea, na melhora de sintomas depressivos. O ano retrasado, a gente trouxe o... Ai, qual que é o nome dele? O Giuseppe Grosso, que é um grande pesquisador italiano também, Uhum. que faz né, faz um trabalho em relação à dieta mediterrânea e saúde mental. Então, assim, a gente trouxe um time bem legal entre internacionais e nacionais. Foi demais esse ano, assim. Foi uma grande realização. Todo mundo gostou muito, teve muito conteúdo. E ano que vem a gente pretende que seja nesse nível. E antes disso, agora
acho que daqui umas 2 semanas a gente vai relançar um curso de psiquiatria nutricional que a gente fez em Uau. 2022, final de 2022, que foi um curso presencial, mas agora a gente vai lançá-lo online, Uhum. que é um curso extremamente denso, extremamente denso. É um curso pesado para quem quer aprender mesmo, Uau. em que a gente aborda aspectos metabólicos, fisiológicos e bioquímicos Para quem está dos transtornos mentais, então a gente aprofunda bem tudo isso. Então, esse curso a gente lança em 2 semanas. legal, para quem quer Bastante coisa. aprender. Bastante coisa. Para quem quer, aí, ó, para quem quer aprender, Não várias tem desculpa. oportunidades, não tem desculpas. E Laís, para finalizar, quem está ouvindo a gente, quer passar com uma consulta com você, onde te encontra, onde você atende, Instagram, telefone, e-mail, site, o que você quiser, o espaço é seu. Olha, eu atendo no Itaim Bibi, né, em São Paulo. Atendo 3 dias por semana, tanto na modalidade online quanto presencial. Eu tenho um método para alguns pacientes que eu super indico, que é um método de acompanhamento, principalmente nessas situações, né, psiquiátricas, em que a gente precisa dar maior amparo para o paciente. Então, esse método eu baseei ele num dos maiores estudos que tem em relação à alimentação e saúde mental, né, que é o Health Med, o PredMed e o Smiles. Então, é uma adaptação para a clínica que é bem legal, traz bastante resultado. E nesse método a gente tem um acompanhamento mais próximo do paciente. Então, é uma opção para quem quiser presencial, é uma opção para quem quiser online. Então, né, aí não pacientes de todo mundo. Para meus contatos, acho que mais fácil o Instagram, né? Porque todo mundo acessa o Instagram hoje em dia, é Legal, @laismurta, tá? Ou jogar na internet, que também meu site aparece fácil. legal. Bom, mas para finalizar aqui, só queria te agradecer. Quem ouviu hoje teve uma aula, você mostrou como realmente a importância da nutrição no aspecto de saúde mental. Desde que começou a pandemia, eu acho que a gente vive ali uma epidemia, entre aspas, de problemas de saúde mental e a gente, como nutricionistas, a gente pode ajudar a melhorar a Com qualidade de vida certeza. das pessoas. Então, só te agradecer mesmo. Sei quanto você é ocupada, e dá aula, tem congresso, fala que não é, mas é pesquisador assim. É, então, só realmente te agradecer aí, por esse tempinho ao Nutritivamente. Muito, muito, muito obrigado. Agradeço muito pelo convite, foi muito gostoso conversar com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Muito sucesso, tá? Que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Não, que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis aí. Obrigado, Exato. Laís. Obrigado mesmo. Nada, um beijo. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.